Olá, espero que tu estejas bem. Meu nome é a professora Karina Artêncio. Eu estou aqui hoje para conversar contigo sobre a Lei 8.142 de 1990. Ela é uma lei ligada à questão do SUS. Então, essa legislação, ela é cobrada com muita frequência em concursos envolvendo a área da saúde, seja para residência, seja para concursos públicos, ou até mesmo para o teu próprio conhecimento, tá bem? Lembrando aí, né, te inscreve no canal, segue nós lá no Instagram, professora Karina Artêncio. E sobre essa legislação, ela trata sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde do SUS, né? E sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros ligados à área da saúde. Lembrando, pessoal, que a saúde ela vive uma era de transformação no mesmo período em que o Brasil está se reestruturando democraticamente. E essa legislação, ela é uma legislação que ela decorre, né, lá da Lei 8080, ela vai decorrer dessa ideia da reestruturação da saúde, que advém, então, lá da 8ª Conferência Nacional de Saúde, da reorganização, então, de previdência, saúde e assistência que formam a Seguridade Social. Isso tu encontra lá no artigo 196 a 200 da Constituição Federal, e eu acredito que esteja aí no canal também um vídeo a respeito disso, pode ir lá e conferir, tá bem? Aqui, pessoal, nós vamos ter que o Sistema Único de Saúde, né, no qual trata lá a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, ela conta, né, com a esfera do governo, sem prejuízo das funções que exerce o legislativo e sem prejuízo das chamadas instâncias colegiadas. E essas instâncias colegiadas, então, são as conferências de saúde e também os conselhos de saúde, tá bem? Nós temos aqui, né, que a conferência de saúde, ela tem um período em que ela se reúne, e é importante que tu guarde isso, né, para a tua prova, para aquilo que tu está te preparando, certamente isso pode cair dentro aí daquilo que pode ser perguntado para ti. As conferências de saúde se reúnem a cada 4 anos, certo? E tem representação de vários segmentos sociais. Isso é a democratização de acesso à saúde, para avaliar o quê? A situação da saúde, as diretrizes, a formulação da política de saúde nos seus respectivos níveis correspondentes, tá bem? Então, isso vai ser convocado pelo Poder Executivo ou de forma extraordinária, né, e pelos conselhos de saúde, tá? Os conselhos de saúde, eles têm caráter permanente e deliberativo, ou seja, eles são um órgão permanente e eles fazem avaliações, eles aprovam, reprovam, analisam questões envolvendo, então, aí o Sistema Único de Saúde, tá bem? É um órgão colegiado. O que é isso, Karina? Um órgão colegiado que tem várias representações do segmento social. Então, é composto pelo governo, por prestadores de serviço, por profissionais de saúde e também por os usuários. É a questão na quadripartite aí, tá bem? Vai atuar na formulação de estratégias, na execução de políticas de saúde, né? Buscando, então, aí, inclusive, aspectos econômicos e financeiros, tá ok? Nós temos aqui que o Conselho Nacional dos Serviços de Saúde e também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde também estão ligados e vão ter representação no Conselho Nacional. Então, aqui eu estou falando do CONAS e do CONASSENS, né, que pratica a área da saúde, são palavras bem familiares, tá bem? A representação dos usuários, né, aí nos conselhos de saúde e nas conferências, ela é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, que são, então, aí, revisando, né, os prestadores de serviço, os governadores, né, o governo e também os profissionais da saúde. Então, o que tu tem que lembrar é que os usuários têm uma representação aí que será paritária, tá ok? Nós temos que essas conferências, né, de saúde e o próprio conselho têm uma organização e um funcionamento próprio, né? Tem, então,
um regimento próprio, e junto com isso, nós temos dentro dessa lei uma menção aos recursos do Fundo Nacional de Saúde, tá bem? E eles são alocados para despesas de custeio, né, e de capital do Ministério da Saúde, para os seus órgãos e entidades, tanto da administração direta quanto indireta, para investimentos ligados às leis orçamentárias, né, que são leis que podem ser de iniciativa do Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Além disso, pessoal, esse Fundo Nacional de Saúde, ele tem investimentos previstos num plano, e esse plano é o chamado Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. Cuidado que as bancas trocam, né? A ideia que nós temos das conferências de saúde, que são de 4 anos, com a palavra quinquenal, que é lá do Fundo Nacional de Saúde, quando eu tenho, então, a organização dos planos em relação aos investimentos do FNS, Fundo Nacional de Saúde. Além disso, né, pessoal, esses recursos, o alocamento, eles vão ser repassados de forma regular, automática, para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal, né? E enquanto, aqui no caso aqui, né, se prevê que os recursos, eles vão ser destinados, né, e que pelo menos 70%, então, aí, né, tem que ser aos municípios aí, organizado, né, para que sejam destinados ao município, afetando-se, então, o restante aos estados, tá bem? Então, esse 70% para os municípios também tem que ficar claro para ti. Outra menção que essa legislação vai falar é sobre o estabelecimento de consórcio entre os municípios para executar os serviços de saúde. Isso também pode ocasionar o remanejamento entre si, ou seja, entre os municípios, das parcelas dos recursos provenientes, então, do Fundo Nacional de Saúde, tá bem? Pessoal, para receber esses recursos, os municípios, os estados e o DF, eles devem contar com o Fundo de Saúde, com o Conselho de Saúde, que tenha a composição paritária aí que a gente comentou, né, sobre os usuários, tem que ter um plano de saúde, tem que apresentar os relatórios da gestão que permitam um controle adequado dos recursos utilizados aí no âmbito da saúde e também contrapartida de recursos relacionados ao respectivo orçamento. Então, tem que, né, fechar as contas. Além disso, deve haver uma comissão para elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previstos aí, então, o prazo de 2 anos para a sua implantação, e essa lei que foi lá em 1990, mas é bom tu guardar essa informação, vai que cai lá na prova, num romano, enfim, né? Lembrando, pessoal, que o não atendimento pelos municípios, pelos estados ou pelo DF, desses requisitos que eu acabei de te dizer, vai implicar, né, em que os recursos concernentes aí sejam administrados, respectivamente, pelo Estado ou pela própria União, ou seja, eles não vão ser repassados enquanto não tiverem cumpridos aí esses requisitos que eu acabei de te falar. E é o Ministério da Saúde, mediante portaria, então, aí, né, do ministro de Estado, que vai autorizar e vai estabelecer as condições para a organização, então, aí, dessa gestão, né, dessa participação da comunidade na gestão do SUS, tá bem? Eu espero que tu tenha conseguido compreender essa legislação, ela é bem pequenininha, mas ela é fundamental e ela cai bastante aí em concursos públicos, tá bem? E também, não só em concursos públicos, claro, mas também em provas de residência, tá certo? Espero que tu tenha gostado do vídeo, um abraço, até a próxima, tchau, tchau!